Olá, em resolução ao trabalho final na disciplina de Cálculo 4, hoje apresentaremos o estudo referente às aplicações de integrais de superfície em campo escalar na engenharia. O nosso grupo ele é composto pelo Marvin, pelo Jairo, a Roberta, Stephanie e eu, Yuri. Antes de começarmos a dedução da fórmula, vamos ver exemplos de aplicação para o tema. Os exemplos do tema na engenharia, basicamente, podem ser destinados a temas que contêm a resolução de massas, de centros de gravidade, eletricidade, magnetismo. Por definição, temos que a integral dupla de f que multiplica ds, onde ds é o elemento infinitesimal de área, vai ser igual à integral dupla de f, agora já parametrizada em termos de u e v, vezes o módulo do produto vetorial envolvendo RU e RV, vezes dA, onde dA também será o elemento infinitesimal de área. RU é a derivada da nossa parametrização em função de U e RV é a derivada da nossa parametrização em função de V. Mas como é realizado o produto vetorial entre RU e RV? Basicamente, colocamos uma matriz e na primeira linha colocamos os componentes I, J e K do vetor. Na segunda linha, primeiro componente, a derivada de x em relação a u. No segundo componente, derivada de y em relação a u. E na terceira componente, derivada de z em relação a u. A mesma coisa é realizada para a terceira linha, entretanto, derivando todos os três em v. Logo depois, traçamos as diagonais e encontramos os índices pertinentes a cada coordenada do vetor. Esses índices são elevados ao quadrado e somados logo após realizada uma raiz quadrada deles, para que encontremos o tamanho do vetor. E é assim, basicamente, que se calcula o produto vetorial entre R e V. Bom, então agora a gente vai exemplificar aqui essa definição. E nesse exemplo a gente tem um campo que é dado pela função z mais y² mais x mais y menos 1, que está limitado pela superfície x mais y mais z igual a 1, no primeiro octante, e pediu para a gente calcular essa integral. Para a gente começar aqui, o primeiro passo vai ser parametrizar essa superfície. A equação da nossa superfície que ele nos deu é x mais y mais z igual a 1. Isolando esse z, a gente vai ter que z igual a 1 menos x menos y. Eu vou chamar aqui o x de u, o y de v, e o nosso z vai ser 1 menos u menos z, para a gente poder parametrizar. Então, parametrizando, a gente vai ter que vai ser u, v e 1 menos u menos v. Agora a gente vai ter que achar o limite de integração. Ele nos deu que a equação da superfície é x mais y mais z, então vai ser representado por esse plano. E eu chamando o z de zero, eu vou ter que a nossa equação vai ser x mais y mais 1, que vai ser o plano xy. Isolando aqui o y, a gente vai ter que essa reta aqui vai ser o y igual a 1 menos x. Então, fazendo os nossos limites de integração, a gente tem que o x vai estar indo de 0 até 1, ou seja, o nosso u, porque o nosso x eu chamei de u. O nosso u vai estar indo de 0 até 1, e o nosso v, que é o nosso y, vai estar indo de 0 até a reta. Como a reta é y igual a 1 menos x, então vai ser v é igual a 1 menos u. Então, o nosso v, os limites de integração, vai ser de 0 até 1 menos u. O segundo passo vai ser
a gente encontrar o termo ds. O termo ds ele é dado pelo modo do nosso vetor normal. O vetor normal a gente encontra através do produto vetorial das derivadas da parametrização em relação a u e em relação a v. Então, como no primeiro passo, né, a gente já achou que a parametrização é u, v e 1 menos u menos v, a derivada dessa parametrização em relação a u vai ser 1, 0 e menos 1, e derivando em relação a v vai ser 0, 1 e menos u. Para a gente fazer o produto vetorial, a gente monta aqui a matriz IJK e resolve. Então, para a gente achar o nosso I, a gente isola essa coluna com essa linha. Então, a gente vai ter aqui 0 mais 1, então vai ser 1. E o nosso J, a gente vai isolar essa coluna e essa linha, então vai ser menos 1 mais 0, e troca o sinal, né? Então, vai ser 1. E para achar o K, a gente isola essa coluna com essa linha, que vai ser, então, 0 mais 1. 1 mais 0, que vai ser, no caso aqui, 1. Então, a gente tem o vetor 1, 1 e 1. Achando o módulo dele, é só a gente fazer a raiz dos termos ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui raiz de 3. Então, o nosso termo ds vai ser raiz de 3 du dv. O terceiro passo vai ser a gente encontrar a função com relação a essa parametrização. A nossa função ele nos deu que é z mais y² mais x mais y menos 1. E a parametrização a gente achou que é u, v, 1 menos u menos v. Então, fazendo essa função em relação à parametrização, a gente tem que o z, então, aqui substituindo, né? Vai ser 1 menos u menos v. O nosso y², que vai ser v², mais o x, no caso mais u, mais o y menos 1. O y é v mais v menos 1. Simplificando tudo, a gente vai ter que isso vai dar v². Então, agora, a gente já consegue calcular essa integral, que vai ser a integral de v² raiz de 3 dv du, com o nosso v variando de 0 até 1 menos u, e o nosso u vai estar variando de 0 até 1. Então, resolvendo essa integral aqui, a gente vai ter que integral de v³ sobre 3, variando de 0 até 1 menos u. Então, vai dar raiz de 3, integral de 0 até 1, 1 menos u elevado ao cubo sobre 3. Chamando esse 1 menos u aqui de w, então, eu vou ter que du vai ser dw, aí eu vou ter integral variando de 1 até 0, de w3 sobre 3, isso vai dar w4 sobre 12, variando de 1 até 0, então, que vai dar 1 sobre 12, vezes a raiz de 3. Então, a gente achou que essa integral vai ser raiz de 3 sobre 12. Cálculo da área de superfície. Para exemplificar esse cálculo, utilizaremos uma figura advinda desse cilindro, um cilindro com um diâmetro de 2 metros por 2 metros de altura. A figura que será calculada é o cilindro separado em duas partes, conforme demonstrado. Ele mantém a base com um diâmetro de 2 metros, variando sua altura, partindo de 0, o início do plano, a 2 metros. De modo a visualizar melhor a figura, invertemos o sentido dos eixos, conforme descrito na imagem. E para realizar o cálculo, foi necessário separar a figura em três superfícies distintas: a superfície S1, a superfície S2 e a superfície S3. A superfície S1 equivale ao perfil do cilindro, que nos dá uma equação de x² mais y² é igual a 1, que é o cilindro de raio 1, centrado na origem. A superfície S3 me dá a equação z igual a 1 mais x, e a superfície S2 me dá a equação x² mais y² menor ou igual a 1. Para a realização do cálculo, utilizaremos a fórmula integral dupla de z ds, onde que, ao final, para o cálculo total da área, nós deveremos somar a integral dupla de z ds para S1, para a superfície S2 e para a superfície S3. Com isso, teremos a área total. Para o cálculo, utilizaremos a definição de integral de superfície, que corresponde à integral dupla de f
x, y, z ds, que é igual a integral dupla do domínio de f de r de uv multiplicado pelo módulo do produto vetorial de RU, RV, vezes dA. Parágrafo 1. Utilizando o passo a passo do exemplo anterior, primeiro parametrizamos a superfície e nisso utilizaremos como método substituir as incógnitas devido a S1 ser uma superfície cilíndrica, podemos usar x igual a cosseno de θ e y igual a seno de θ, mantendo z igual a z. Com isso, temos os seguintes limites. Para θ, vai variar de 0 a 2π, fechando a circunferência, e para z vai variar de 0 a 1, mais cosseno de θ, que é a equação acima, trocando o x pela correspondente. Nisso, utilizaremos a definição já citada acima, no entanto, substituindo-nos aqui já z no local de f, da função f, que é a nossa correspondente. Primeiramente, precisamos obter o valor do módulo do produto vetorial de rθ por rz. Nisso, temos que rθ corresponde ao valor das incógnitas derivadas parcialmente em relação a θ. Com isso, temos que cosseno de θ derivado em relação a θ é igual a menos seno de θ. Seno de θ derivado em relação a θ, cosseno de θ. E z derivado a θ, em relação a θ é igual a zero. Com isso, temos a segunda parte da equação, o RZ. O RZ é obtido como o cosseno de θ derivado em relação a z, dá zero. O seno de θ derivado em relação a z, que dá zero. E o z derivado em relação a z, que é igual a 1. Com isso, repetimos a primeira e a segunda coluna e fazemos a multiplicação cruzada, onde os valores nesse sentido são positivos e nesse são negativos. Realizando essa multiplicação e somando cada um dos lados, chegamos ao resultado que cosseno de θ i mais seno de θj. Então, após obter o resultado do produto vetorial, é só retirar a raiz da soma das partes ao quadrado. Como temos cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso corresponde a 1, e raiz de 1 é igual a 1. Feito isso, podemos dar início ao cálculo da integral, substituindo os valores encontrados na função, onde o produto vetorial corresponde a 1, 1 vezes z, z. Substituiremos dA por dz dθ e os seus limites, onde z varia de 0 a 1 mais cosseno de θ e θ varia de 0 a 2π. Resolvendo a primeira integral, temos que a integral de z dz. Z dz nos dá a integral de z dz dá z ao quadrado sobre 2. Nisso podemos tirar o meio para fora e fica z ao quadrado. Substituindo z pelo limite superior, temos 1 mais cosseno de θ ao quadrado, subtraído de 0 ao quadrado. Como 0 ao quadrado é 0, teremos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. E nisso damos continuidade à equação. Tiramos o meio para fora e observamos que o resultado deu 1 mais 2 cosseno de θ mais meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. dθ. Fazendo essa integral em relação a θ, teremos essa resultante, que será 3 meios de θ mais 2 seno de θ mais 1/4 de seno de 2θ, variando de 0 a 2θ. Nisso, substituindo os valores de 2θ no local de θ, temos o resultado final de 3π sobre 2. Não é necessário substituir por zero, pois todos os valores irão zerar a função. Tendo em vista o resultado de S1, podemos partir para o cálculo de S2. Para calcular S2, pegaremos a integral e substituiremos no lugar dela, de z, o valor correspondente. Como temos uma equação de uma circunferência devido a ser o plano S2, e ele está no plano com z igual a zero, substituiremos direto, 0 no lugar de z. Integral dupla de 0 ds é igual a zero. Com isso, temos o valor
de S2. Por fim, podemos realizar o cálculo da superfície S3, que está acima da superfície S2 e possui como fórmula z igual a 1 mais x. Para o cálculo dessa superfície, utilizaremos uma variação da fórmula da definição original, que seria a integral dupla de S3 de z ds será igual a integral dupla do domínio de 1 mais x, que multiplica a raiz de 1 mais a derivada parcial de z dx ao quadrado mais a derivada parcial de z em função de y ao quadrado vezes dA. Nisso substituímos na nossa equação. X substituiremos por E cosseno de θ, 1 repetimos o 1 da raiz, somado a 1 proveniente de 1 mais x, derivado em relação a x, somado de 0, que é 1 mais x, derivado em relação a y ao quadrado, multiplicado por r dr dθ, cujos limites de dr varia de 0 a 1 e de dθ varia de 0 a 2π. Então, calculando essa integral, chegamos ao resultado final, que S3 é igual a raiz de 2π. Feito isso, voltamos à fórmula original, e nela calcularemos o valor da massa da área total. A área total será igual à soma das três áreas. Com isso, temos que 3π sobre 2 mais 0 mais a raiz de 2π será igual a 3 meios mais a raiz de 2, que multiplica π m ao quadrado. Então, vamos fazer um exercício aplicado à engenharia. Calcule a massa da chapa fina S, dada por R de UV, 2 cosseno de U, 2 seno de U e V, com U pertencendo ao intervalo fechado 0 e 2π, V pertencendo ao intervalo fechado de 0 a 2 e delta de x, y, z igual a x ao quadrado, a densidade superficial. Então, a gente vai utilizar a equação, que é pré-definida, né? E aí, nosso segundo passo, calcular a nossa função de R de UV. Então, a gente tem que o nosso R de UV, ele é 2 cosseno de U, 2 seno de U e V. Então, delta de 2 cosseno de U, 2 seno de U e V. Sendo que o 2 cosseno de U é o x, 2 seno de U é o y e o V é o z. A gente também sabe que a nossa delta de x, y, z é igual a x ao quadrado. Então, a nossa delta de x, y, z é igual a x ao quadrado. Quem que é o nosso x? 2 cosseno de U. 2 cosseno de U ao quadrado, que é igual a 4 cosseno ao quadrado de U. Nosso terceiro passo, calcular o produto vetorial da derivada parcial de R em relação a U e V e tirar um módulo. Então, vamos lá. Derivada parcial de R em relação a U. Derivada de 2 cosseno de U em relação a U, menos 2 seno de U. 2 seno de U, 2 cosseno de U, V, 0. Derivada parcial de R em relação a V. U é constante em relação a V, né? 2 seno de U também é constante. E a gente só vai derivar o V, então. Então, vai ficar 0, 0, derivada de V é 1. E aí, por fim, a gente faz produto vetorial. E aí, I vezes 2 cosseno de U vezes 1, 2 cosseno de 1i. J vezes 0, 0. K vezes menos 2 seno de U vezes 0 é 0. J vezes menos 2 seno de U é menos 2 seno de U, porém, lado oposto a gente troca o sinal, mais 2 seno de U, J. I vezes 0 é 0. K vezes 2 cosseno de U vezes 0 é 0. Então, a gente chegou em 2 cosseno de UI mais 2 seno de UJ mais 0K. Então, o nosso produto vetorial deu 2 cosseno de U, 2 seno de U e 0. Nosso próximo passo é tirar o módulo. Como que a gente faz isso? Eleva o x, o y e o z ao quadrado, tira a raiz, somando todos eles. E aí a gente tem 4 cosseno ao quadrado de U, mais 4 seno ao quadrado de U, e a raiz disso, a gente sabe que
cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é 1, então a gente vai ter raiz de 4, que é 2. Disso, a gente vem para o quarto passo, calcular m. A gente vai jogar naquela nossa integral dupla. Então, a nossa função, a gente lembra aqui, a nossa função delta, resultado dela, foi 4 cosseno ao quadrado de u. O módulo do produto vetorial foi 2. U pertence ao intervalo fechado 0 e 2π, V pertence ao intervalo fechado 0 e 2. Então, substituindo o delta de uv, 4 cosseno ao quadrado de u, vezes 2, que é o nosso produto vetorial, du dv. A gente multiplica 2 vezes 4, o 8 sai para fora, fica cosseno ao quadrado de du dv. Colocando os nossos intervalos em v de 0 a 2 e em u de 0 a 2π. Cosseno ao quadrado de u, dv primeiro, por quê? Porque a gente vai integrar primeiro em relação a v. Integrando em relação a v, a gente tem cosseno de u, é constante, sai para fora, fica 1 dentro. Intervalo de 0 a 2, né? E a gente chega em 8 vezes 2, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de u du. E aí, para resolver esse cosseno ao quadrado de u du, a gente vai utilizar relação trigonométrica de que cosseno de u é igual a 1 mais cosseno de 2u sobre 2. A gente substitui isso aqui e resolve a integral passando 2 para fora, 16 sobre 2, 1 mais cosseno de 2u du, de 0 a 2π. A gente tem que lembrar também que a integral de cosseno de 2u, a gente vai usar essa relação aqui, que é a integral de cosseno de alfa u du é igual a seno de alfa u mais c sobre alfa. E a gente substitui isso aqui dentro de 0 a 2π. Então, vai ficar 2π mais seno de 4π, que é 2 vezes 2, sobre 2, menos 0, mais seno de 0, né, 2 vezes 0, sobre 2. Seno de 0 é 0, seno de 4π é 0, então a gente vai ter 8 vezes 2π apenas. Então, a gente chegou que a nossa massa da chapa fina é 16π unidades de massa. Aplicação de integral de superfície em campo escalar na engenharia. Nesta aplicação, iremos determinar a massa da superfície S dada por z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, limitada por x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2, sabendo que a densidade é dada por esta função. O primeiro passo é usar a fórmula m igual à integral de superfície da densidade para encontrar a massa da superfície. Agora, iremos parametrizar a superfície S. Assim, usaremos a forma explícita de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Assim, ficando z igual a u ao quadrado mais v ao quadrado mais 2uv. E desta forma fica a parametrização da superfície, sendo que no lugar de x a gente usou u e no lugar de y a gente usou v. Agora determinaremos os limites da superfície. Como a superfície é limitada pela circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, então u ao quadrado mais v ao quadrado é menor ou igual a 2. Usando as coordenadas polares da circunferência, u é igual a r cosseno de θ e v igual a r seno de θ.
Então, os limites da circunferência vão de 0 menor ou igual a r, menor ou igual a raiz de 2, que em coordenada polar, os limites ficam sendo de 0 menor ou igual a θ, menor ou igual a 2π. Segundo passo. Ao invés de usarmos a densidade em função de x, y, z, substituiremos pelos parâmetros da parametrização. Assim, a função em relação a x, y, z, usando os parâmetros da parametrização, ficará da seguinte forma. Terceiro passo. Calcularemos o módulo do vetor normal da superfície. O vetor normal é igual à derivada da parametrização em relação a u e a derivada da parametrização em relação a v. Assim, calculando o determinante, acharemos o vetor normal. Mas, como nós queremos o módulo do vetor normal, então nós elevaremos os parâmetros encontrados ao quadrado, fazemos a soma e tiramos a raiz. Assim, nós encontramos o módulo do vetor normal da superfície. Quarto passo. Juntando a integral de superfície ao módulo do vetor normal, temos a seguinte integral. Assim dá para cortar as raízes e a integral fica da seguinte forma. Então, passamos a integral para r de θ, onde vimos lá no primeiro passo que u é igual a r cosseno θ e v é igual a r seno θ. Substituindo, então, a integral fica no seguinte formato. Multiplicaremos o r aqui para facilitar nossos cálculos e fica da seguinte forma. Então, fazemos a integral em relação a dr e aí fica na seguinte forma. Integral de 0 a 2π de 2 cosseno ao quadrado do θ, que multiplica r à quarta sobre 4 no intervalo de 0 a raiz de 2, mais 3 seno ao quadrado de θ, que multiplica r à quarta sobre 4 no intervalo de 0 a raiz de 2. Assim, fazendo esses intervalos, substituindo, o r por esses intervalos, fica da seguinte forma. Integral de 0 a 2π de 2 cosseno ao quadrado θ mais 3 seno ao quadrado θ, em relação agora à integral em relação a θ, fica da seguinte forma. Assim, fazendo essa integral, a gente fica com 2θ mais θ sobre 2 menos seno de 2θ sobre 4, no intervalo de 0 a 2π. Esse resultado é igual a 2π, então chegamos ao valor da massa da superfície, que é igual a 15,71.